Olá, meus queridos alunos, boa noite a vocês. Estou aqui gravando essa videoaula para vocês, tá? Da primeiro ano, né? Primeira série, do dia 28 de maio, das 15h30, né? O tema era desnaturalização do olhar com base na ética e na moral. E a habilidade que a gente vai trabalhar é essa habilidade de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral, tá bom? Vamos lá, diversidade cultural, né? Que é o tema que a gente está falando um pouquinho. Choque de culturas, na verdade, né? E podem ver nesse mapa aqui, nessa diversidade, esse choque de culturas, para a gente entender um pouquinho a questão da diversidade cultural no mundo inteiro, né? Se vocês olharem depois no PPT, que eu vou colocar para vocês lá no Classroom, né? Vocês estão vendo aqui, tem as civilizações, então tem corzinha para cada civilização. Por exemplo, aqui a civilização ocidental, aqui ó, é a civilização latino-americana, né? O verdezinho aqui é a cultura hindu, né? Tem o rosinha, mas aqui é budista, o pessoal, né, do Oriente, os asiáticos, né? O ortodoxo é aqui toda a Rússia, tá vendo? Essa parte toda aqui. Islâmica, que é norte da África, Oriente Médio, os países asiáticos também, tá? Compreende essa cultura, então, islâmica. A subassariana, que é no centro da África, né? Até o final. E aí mostra essa cultura. Tem a cultura cínica, que é aqui, mais pro lado aqui da Índia, da China, né? China, Mongólia, essas coisas. E nipônica, que aqui é o Japão. Ou seja, são os tipos de civilizações que a gente tem. São choques de civilizações. Só que esses choques de civilizações, de culturas, não são só lá nesses locais que eu coloquei aqui no mapa, né? Na verdade, esse choque de civilizações, esse choque de culturas, né? Que na verdade tem um autor chamado Samuel Huntington, um norte-americano, que escreveu um livro chamado Choque das Civilizações, e ele fala sobre a pós-guerra, Guerra Fria, na verdade, né? Que é a 1970 em diante e 80, né? Vamos colocar assim em diante. E aí existe esse choque de culturas que podem se chocar futuramente, né? É isso que ele está falando aqui. Por isso a gente tem que ter um olhar de estranhamento, de desnaturalização do olhar nosso, porque veja mesmo a nossa capital aqui, não a capital do Brasil, mas a capital econômica do país nosso, que é a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo ela é rica demais de coisas culturais, várias culturas. Tem cultura japonesa, imigrantes, italianos, japoneses, de todas as culturas, e isso favorece bastante, né? Esse encontro com essas culturas e com o choque de culturas aí, tá? A diversidade disso. Por isso a gente tem um olhar diferente para isso, não natural, né? Então esse conteúdo é de geografia, né, do 9º ano, Choque de Civilizações. Tem um texto aqui que vocês vão ler depois, tá? Que é justamente um texto falando um pouquinho sobre esse livro do Samuel P. Huntington, norte-americano. Ele fala do choque de civilizações, né? Basicamente a teoria dele do choque de civilizações, né? Ele vai levantar a tese que das identidades culturais e religiosas dos povos serão as principais fontes de conflito no mundo pós-Guerra Fria, indo na contramão de alguns teóricos que afirmavam que seriam os estados nacionais as únicas alternativas ideológicas vigentes depois da Guerra Fria. Ou seja, para ele, Samuel Huntington diz que as futuras guerras, conflitos mundiais serão por causa dos choques de culturas, né? O Oriente com o Ocidente, o Ocidente com o Oriente, né? E a gente tem visto isso na televisão. Veja bem aí o presidente dos Estados Unidos, o Trump, com o presidente norte-americano, lá, o Kim Jong lá, que tem toda a Coreia fechada, comunista, então tem tudo isso. Então são tipos de choque de culturas orientais, enquanto também o islamismo, né, o terrorismo, o islamismo invadindo o Ocidente, a Europa e tudo mais, e outros lugares. Então tudo isso é o choque de culturas que traz esses conflitos. Um exemplo disso aqui, ó, que a professora falou na aula dela lá,
sobre os casamentos, casamento no Ocidente e no Oriente. Veja vocês aqui para essa imagem aqui de cima é o casamento lá na Índia. Olha só os trajes do noivo e da noiva. Que cor que é? Vermelho, né? E o vermelho simboliza para eles lá o amor. Já no Ocidente, ó, que é um casamento britânico da Inglaterra, né? A noiva de branco, né? E geralmente o noivo está de smoking. Enfim, o branco representa o que na nossa cultura ocidental? Significa pureza, virgindade. De acordo com a moral cristã, a noiva deveria casar virgem, né? E na cultura indiana não é levado essas coisas. Aliás, a cor branca na Índia, no Oriente, tem outro significado. Tem um significado de luto. É diferente. De luto. O preto pra gente tem um significado, né? Mas para eles o preto é outra coisa, de repente. Enfim, então são maneiras diferentes de se enxergar uma mesma coisa, o casamento, né? Um exemplo básico aqui. E aí a professora falou um pouquinho da ética e da moral. Isso é um assunto da filosofia do segundo ano, mas a gente pode abordar rapidamente aqui. Nessa imagem a gente vê aqui a palavra ética, né? Como se fosse uma construção. O que significa a ética? A ética é a ciência da conduta humana na sociedade. Ou seja, a ética é a maneira de você refletir sobre as suas ações que você faz todo dia, quando você põe na cabeça do travesseiro. Nossa, será que o que eu fiz foi bem ou não? Falei foi bem ou não? Aquela forma que eu agi foi bem ou não? Então, isso aí é uma reflexão ética, né? E a moral? Qual a diferença da ética para a moral? Então, tá vendo aqui essa imagem, né? Você que tem um capetinha de um lado e um anjinho do outro, ou seja, a moral está ligada mais ao lado religioso, enquanto a ética é mais ao lado filosófico, racional. Então a moral está sobre a questão das regras sociais que a gente vive, pré-estabelecidas para a gente viver. Por exemplo, tem a moral cristã, os 10 mandamentos, por exemplo, é um exemplo de moral cristã, mas é uma moral que não muda, então é um dogma, uma verdade absoluta. Mas também tem a moral social, que são as leis da sociedade, que podem mudar de acordo com o contexto histórico que a gente vive, tá bom? Então, ética tem mais a relação com a razão, né? Você refletir sobre a sua ação humana, individual ou coletiva. E a moral tem a ver com mais dogmas, verdades, doutrinas religiosas às vezes, né? E uma moral social também, as leis da sociedade, tá bom? Bom, e ela também tocou no assunto lá que a gente falou de a gente tem que estranhar hoje em dia sobre alguns termos que a gente também tem que refletir, né? São os padrões estéticos atuais, padrões de beleza. Será que a beleza é a mídia que decide o que é bonito ou não é, o que é belo ou não é, o que é bom ou não é, o que eu devo fazer, comer, beber, né? E para mim, deixa eu manter o meu corpo ideal. Será que existe um corpo ideal? Na verdade, o corpo ideal é o seu, que Deus te deu. Pronto, acabou. Gordo ou magro, baixo ou alto, preto ou branco, não importa. Esses são os padrões que você deve valorizar. A diversidade do seu corpo, né? E aqui eu coloquei algumas coisas, e é por causa disso, né, desses padrões impostos pela mídia, pela sociedade, que a gente deve ter certos padrões de beleza. A gente sofre certos tipos de bullying, né? Com certeza você já deve ter sofrido alguns bullying na escola, ser excluído porque você é gordo, porque você é gorda, porque você é preto, porque você é branco, porque você acredita numa tal religião ou numa outra religião. Isso aí é preconceito, gera discriminação, né? Então aí vem os tipos de bullying. Bullying a exclusão social, psicológico, bullying físico, né? O bullying verbal, os xingamentos que você escuta às vezes por causa de certas coisas, né? Aqui tem uma imagem interessante que vocês podem ver no PPT, que é muito legal, falando uma história de 3 mulheres. Olha só, vou ler um pouquinho para vocês. Gisele foi molestada por um amigo da família quando criança, e muitos pensaram que ela jamais conseguiria ser feliz. Mas hoje Gisele é sim muito feliz. Ela foi machucada, mas não destruída. Ela é muito mais do que aquilo. Então ela mudou a perspectiva dela. Ela não achou que aquilo era normal, natural na vida dela ser molestada. Não é normal, é natural. Porém, ela não ficou parada na sua dor, no seu arrependimento. Outra, a Rosa escolheu não ter filhos. Sem problemas, Rosa. A maternidade é uma escolha. E a sua recusa não te torna menos mulher. Verdade. E a outra, Fernanda, escolheu ter um parto normal, mesmo tendo sido pressionada a fazer uma cesárea, né? Cesárea tem que abrir mesmo a barriga da mulher e tirar a criança. Fernanda, essa escolha é somente sua. Nenhuma das opções te diminui enquanto mãe ou mulher, né? E aqui uma imagem
gordofobia, né? Dá para ver pela imagem do celular. Que é o quê? Não importa quantos quilos você tem, o tamanho que você tem, não importa se você é feliz. Se você é feliz, então tá bom. Estranhe as pessoas que querem impor algum padrão de beleza para você, estranhe isso. E aqui a atividade que eu quero mostrar para vocês, rapidinho. Então vocês vão ler aquele texto que está lá no slide lá, do Samuel Huntington, sobre o choque de civilizações. E eu quero que vocês produzam um pequeno texto com um tema chamado Choque de Culturas no Brasil. Choque de culturas no Brasil. Como é que é as culturas aqui e esse choque no Brasil? Como é que funciona?